Então vamos nessa. Bom, conversamos bastante sobre imunologia, revisamos hematopoese, falamos sobre a estrutura dos anticorpos, falamos do sistema complemento, falamos do teste do COVID, como ele é estruturado, ele usa também anticorpos marcados para detectar outros anticorpos. Os testes da imunologia geralmente funcionam assim. Hoje a gente vai falar de outros testes, teste de Cumbs. Eu mandei um material para vocês, super completo, que descreve esses testes utilizados nas análises clínicas. É aquela velha história, no laboratório nós temos os protocolos, que a gente precisa simplesmente seguir. Ninguém nasce sabendo. Por melhor que a disciplina te prepare, quando você chegar no laboratório de análises clínicas, você vai precisar de treinamento para poder se acostumar com o que está acontecendo ali, os equipamentos, técnicas de pipetagem, vidrarias, etc. E aqui eu vou apresentar isso aí para vocês. Hoje a gente vai falar então de Boa noite, algumas. professor. Que bom que o senhor retornou. Boa noite, obrigado. Hoje a gente vai falar então de algumas reações de hipersensibilidade lá no final da aula. Vocês já viram esse tema. E vamos falar também de tolerância imunológica. Como o nosso organismo não se volta contra nós mesmos. Quais são os mecanismos pelos quais nós sobrevivemos diariamente às reações autoimunes? De primeira, já aviso, essas reações autoimunes acontecem a todo momento. Assim como o câncer acontece com as nossas células. Mas aí o nosso sistema imune vai lá e elimina as células cancerígenas. Em relação às reações autoimunes, existem mecanismos que corrigem a autoimunidade. Então, por exemplo, se você tem um linfócito T, que é responsivo contra as células beta-pancreáticas, é o caso do diabetes mellitus tipo 1, o nosso organismo consegue eliminar essa célula. Quando há algum defeito nessa tolerância, esse linfócito T segue produzindo uma resposta imune contra as células beta-pancreáticas e aí desenvolve o diabetes mellitus tipo 1. Em 99,9% dos casos, é uma questão autoimune. Então, na aula de hoje, a gente vai ver quais são os mecanismos que o corpo tem para controlar isso. Beleza? Para a gente entender como é que isso acontece, as falhas, outras células envolvidas na tolerância imunológica. Ok? E vamos fazer uma revisão também do que a gente viu na aula passada. Deixa eu só começar a apresentação aqui. Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, vai falar de tolerância imunológica e autoimunidade. Então a tolerância imunológica é aquilo que pode prevenir uma autoimunidade. Quando ela falha, a autoimunidade se instala. Outro exemplo é o lúpus eritematoso sistêmico. Certamente vocês já ouviram falar dessa doença. A gente vai falar da tolerância central e da tolerância periférica. Então, existem mecanismos que atuam para desenvolver uma tolerância contra antígenos próprios no momento da maturação das células do sistema imune. E existem mecanismos que circulam no nosso corpo inteiro, impedindo que reações autoimunes aconteçam. Eu quero destacar para vocês o caso que está em relevância no momento, que é o COVID. A princípio, o COVID não é uma doença drástica por conta do vírus,
mas pela resposta imune produzida a ele, contra ele, né? É uma doença endotelial. Então, na aula passada, a gente já viu que, via MHC de classe 1, as células infectadas por vírus mostram para os linfócitos T CD8 que estão infectadas e essas células são então destruídas. Nesse momento, proteínas celulares, proteínas de membrana, glicolipídios de membrana, todos eles podem se tornar antígenos e serem alvo do nosso próprio sistema imune, o que aumentaria a magnitude do processo inflamatório. Geralmente, quando isso acontece no dia a dia, isso acontece em outros órgãos. Dá tempo de corrigir antes que vire uma autoimunidade. Mas naquele local, no pulmão, isso é extremamente perigoso, porque essa reação inflamatória vai impedir posteriormente as trocas gasosas, vai inutilizar os brônquios, certo? Então esse é o grande problema do Covid. Certamente isso não está sendo tão discutido atualmente nos veículos de distribuição de notícias em massa, mas esse é, no fundo, o problema de saúde relacionado ao Covid, que a gente vai ver, vocês verão isso mais para frente também, no noticiário, etc. Veremos aí os tipos de linfócitos e vou apresentar um outro linfócito para vocês hoje. Tolerância nos linfócitos T, então como eles são manuseados para que não nos ataquem, não ataquem constituintes próprios do corpo do hospedeiro, desse linfócito T. Dos linfócitos B, a mesma coisa. Vamos falar de autoimunidade, hipersensibilidade e lá no final eu vou mostrar para vocês o teste de Coombs, que é um teste clínico utilizado nos recém-nascidos, tá? O que quer dizer CD? Então, quando a gente fala CD8, CD4, CD28, CD é Cluster of Differentiation. Então, existe uma proteína que só está presente na membrana daquela célula. Então, quando a gente fala linfócito T, CD4, é porque foi caracterizada uma proteína na membrana plasmática daquele linfócito, que é uma característica só daquele linfócito. Então, esse é o TCD4. Tem uma proteína aqui na membrana que foi denominada de 4. O que é o CD8? Então, tem um linfócito TCD8. Tem uma proteína na membrana aqui, que é a proteína que foi denominada 8. Não tem a CD8 no CD4. Não tem a CD4 no CD8. Então, foi assim que eles foram nomeando essas células, beleza? É um protocolo, então, usado na identificação e investigação das moléculas na superfície celular, ou seja, na membrana plasmática dos linfócitos. Permite a imunofenotipagem. Então, eu consigo saber que linfócito está presente no sangue a partir dessas proteínas de membrana. Lá no equipamento que faz o hemograma, eu mostrei essa tecnologia para vocês. Existe o citômetro de fluxo que consegue, a partir de reagentes específicos, que podem se ligar, por exemplo, na CD8, podem se ligar, por exemplo, na CD4. É possível diferenciar a concentração de linfócitos CD8 no sangue de linfócitos CD4. No hemograma normal, isso não é feito. Tudo é contado como linfócitos. Mas, com técnicas mais avançadas de identificação, dentro da citometria de fluxo, ainda é possível fazer essa imunofenotipagem. Dizer, de fato, qual a quantidade de linfócitos TCD4 e TCD8 numa amostra de plasma. Células, até agora você já conhece.
as células TCD8 citotóxicas e as células TCD4 auxiliares. Então, as células TCD4 são chamadas de helper ou auxiliares porque elas, ao identificarem um antígeno ou um processo inflamatório infeccioso, elas produzem imunoglobulinas, atraem outras células do sistema imune para o local de infecção, etc. E as TCD8 são citotóxicas porque se tem uma célula do organismo que está infectada com o vírus, todas as células nucleadas apresentam o complexo MHC de classe 1, que apresenta na superfície da membrana dessas células infectadas pelo vírus fragmentos do vírus. O linfócito TCD8 reconhece esse fragmento e vem matar essa célula infectada por vírus. Então, se ele mata outras células, ele é tóxico para outras células. Por isso que ele é chamado de linfócito TCD8 citotóxico, responsável por matar outras células do nosso organismo. Beleza? Existe também a célula que eu vou apresentar para vocês hoje, TCD4, CD25, FOXP3 regulatórias. Essa célula é muito parecida com o TCD4 helper, porque ela também tem a proteína que foi denominada CD4 na sua membrana plasmática, na sua superfície celular. Mas aí ela tem outra proteína específica, que é a CD25, e mais outra proteína específica, que é a FOXP3, na sua membrana plasmática. E essa célula tem uma história muito legal e é essencial para a tolerância imunológica. Então, quando uma célula T, CD24, CD25, FOXP3 visualiza uma reação autoimune, ela vai lá e elimina essa reação autoimune. Então, ela é a principal componente do mecanismo de tolerância imunológica que acontece no nosso organismo. Novamente, a hematopoese para vocês. Todas as células do sistema imune. Quando você olhar para isso aqui, eu quero que você já veja as células que participam da imunidade inata, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, e células natural killers, e as células que participam da imunidade adaptativa, linfócitos B e linfócitos T. Além disso, vocês já conheceram o sistema complemento, que abre poros na superfície de membrana de invasores, como bactérias. O sistema complemento também pode se voltar contra nós mesmos. E esse mecanismo de abertura de poros aconteceu em células do nosso organismo. Existem mecanismos também que impedem que isso aconteça. Então, na superfície de membrana das nossas células, tem proteínas que impedem a ativação do complemento. Existem doenças genéticas em que o indivíduo não tem essa proteína. E a gente vai ver o que acontece também hoje com um paciente que não apresenta geneticamente essas proteínas de membrana que impedem a ativação do complemento. Células da resposta imunodaptativa, linfócitos T e B. A estrutura do anticorpo a gente já viu. Queria lembrar vocês, na aula passada, no teste do COVID, lá naquela imunocromatografia, né? Então, lá onde está escrito G, por exemplo, tem colado na fita, na coluna imunocromatográfica, um componente que se parece com o antígeno. Se há anticorpos IgG contra o antígeno, o anticorpo IgG do paciente fica ligado aqui, nessa região da fita.
E lá na imunocromatografia do Covid, como é que gera cor? É feito um anticorpo contra o fragmento cristalizável do anticorpo que está lá presente no sangue. Só que ele tem em si um marcador sintético que gera cor. Então, é o anticorpo cujo sítio de ligação ao antígeno é complementar ao fragmento cristalizável, que é essa porção aqui. É um anticorpo sintético, mas é assim que ele funciona. No teste de Cumbs hoje, a gente vai ver um efeito semelhante. Essa propriedade dos anticorpos é utilizada em diversos testes imunológicos. Então, quando se quer detectar a presença de um outro anticorpo no sangue, dá para usar esses testes rápidos e dá para fazer isso também em outros equipamentos. Então, pensa numa amostra aí de soro. O soro está aqui no tubo. Eu quero encontrar um determinado anticorpo ali presente nesse soro. Sinteticamente, produz-se um anticorpo que complementa esse anticorpo que eu quero pesquisar. Só que ele vem marcado. Colado ao seu fragmento cristalizável, tem uma molécula que gera fluorescência num determinado comprimento de onda. 500 nanômetros. Então eu submeto essa mistura, depois que eu adicionei aqui o anticorpo, que é um reagente de identificação, né? Eu faço uma investigação pela luz ultravioleta, polarizada, no espectrofotômetro, por exemplo, ou num outro equipamento que é chamado de ELISA, que também é um espectrofotômetro. Só que no ELISA, a gente pode colocar aquelas plaquinhas cheias de furinhos. Professor, desculpa interromper, tem gente querendo entrar. Ah, não vi. Então, o ELISA é também um espectrofotômetro. Então, esse foi o princípio do teste que a gente viu lá no Covid. São sintetizados anticorpos contra o fragmento cristalizável aqui no teste rápido. Então, esse anticorpo sintético tem um sítio de ligação antígeno complementar ao fragmento cristalizável, que é comum para a maioria dos anticorpos. No ELISA pode acontecer a mesma coisa e aí eu investigo anticorpos contra... Por exemplo, eu estou desconfiando que uma criança tem meningite. Existem kits com esses anticorpos aqui, ó, que eu desenhei em laranja, que são complementares aos anticorpos sintetizados no organismo contra os micro-organismos que causam meningite. E aí eu consigo descobrir se aquela bactéria está causando uma infecção no meu paciente indiretamente por meio dos anticorpos que ele produz no sangue. Então, esse princípio que eu mostrei para vocês no teste rápido do Covid se aplica para outras detecções. E nós veremos outro exemplo dele também na aula de hoje. Revisando, MHC de classe 1 e MHC de classe 2. O MHC de classe 2 está presente nas células apresentadoras de antígenos, APCs. Então, essas células promovem a fagocitose dos antígenos. Essa fagocitose, ela corta as proteínas ali presentes, digere essas proteínas. Essas proteínas são conectadas ao MHC de classe 2 na célula apresentadora de antígeno, macrófagos, por exemplo. E essas células apresentam esses fragmentos proteicos para o sistema imune, para que haja uma resposta imune adaptativa. Aqui um exemplo, a apresentação de um fragmento de peptídeo para uma célula TCD4. E o MHC de classe 1 é a resposta antiviral que nós temos. Então, todas as nossas células nucleadas apresentam o mecanismo de MHC classe 1. Elas produzem
um proteassoma que digere proteínas presentes no citoplasma. Essas proteínas são conectadas ao MHC de classe 1, quando essa célula está infectada, uma proteína viral, por exemplo. Essa proteína é apresentada, se funde à membrana plasmática e é utilizada para apresentar fragmentos desse antígeno para o linfócito TCD8 citotóxico. O linfócito TCD8 citotóxico vem cá e elimina essa célula infectada pelo vírus. O mesmo acontece com células cancerígenas, por exemplo. Ok? Vimos também as vias de ativação do complemento. Não precisa decorar, só precisa saber das proteínas envolvidas. E o final da via de ativação do complemento é a polimerização dessa proteína C9, que gera poros nas membranas. Está aí o mecanismo descrito para vocês, a título de informação. Eu só quero que vocês saibam que isso existe. E todas as implicações de um paciente mal nutrido, todas as implicações de um paciente que tem problemas hepáticos, já que é no fígado a síntese das proteínas do complemento, que ficam circulando no nosso sangue. Então, por exemplo, a proteína C5, qual que é a concentração plasmática dela em microgramas por ml? 80 microgramas por ml. Qual que é a função? C5 se divide então em C5A e em C5B, inicia a organização do complexo de ataque à membrana, MAC. C5A estimula a inflamação. Então essa proteína C5 aqui, ela solta um fragmento que é C5A e se torna C5B. E ela é responsável por iniciar o complexo de ataque à membrana, que é o MAC, que é esse complexo aqui, composto por todas as proteínas C6, C5b, C7, C8, polimerizando a proteína C9. C6. Olha a concentração plasmática da proteína C6. 45 microgramas por ml. Ela é um componente do complexo de ataque à membrana, liga-se a C5b e recebe C7. C7. 90 microgramas por ml, circulando no seu sangue agora. É um componente do complexo de ataque à membrana, liga C5b, C6 e se insere nas membranas lipídicas. Então veja que C7 está inserido aqui na membrana lipídica. C8, 60 microgramas por ml circulando aí em você. É outro componente do MAC. Liga C5b, C6, C7 e inicia a ligação e polimerização de C9. C9. Então essa proteína C9 aqui, que são as paredes de um cano, ela está circulando na concentração de 60 microgramas por ml no seu plasma. É um componente do MAC. Ela se liga lá, C5b, C6, C7, C8 e se polimeriza para formar poros na membrana, principalmente dos micro-organismos invasores. Ok? Esse é o sistema complemento. E aqui do lado, um poro formado pela polimerização de C9, poli-C9. As propriedades do sistema complemento, isso cai em concurso. Então ele facilita a opsonização, porque quando o micro-organismo está coberto das proteínas desse complexo aqui, ó, C5, C3b, ele é muito mais facilmente fagocitado. A citólise mediada pelo complemento, pela formação do MAC. E aqueles fragmentos que são liberados, como C5A, que eu mostrei para vocês, também existem outros fragmentos, C3A, C4A, eles estimulam, recrutam e ativam outros glóbulos brancos, outros leucócitos. E aí a resposta imune aumenta naquele local. Então o sistema complemento é como se fosse um maestro.
ele atua em diversas frentes. O maestro tem que conhecer muitos instrumentos, né? O sistema complemento faz de tudo, além de auxiliar aí outras células do sistema imune, outros leucócitos. O sistema complemento promove a produção de anticorpos. Vimos na aula passada que sim, além de suas funções efetoras antimicrobianas, o sistema complemento fornece estímulos para o desenvolvimento de respostas imunes humorais. O que quer dizer isso? Uma resposta imune humoral, professor? É que o paciente vai ficar bem-humorado, com senso de humor? Não. Esse é o termo técnico que está relacionado com anticorpos. Resposta imune humoral. Quando C3 é ativado por um micro-organismo pela via alternativa, um de seus produtos de ruptura, C3D, é identificado pelo receptor do complemento tipo 2 dos linfócitos B. Então, uma das proteínazinhas que é liberada na formação do complemento bate lá na membrana, uma proteína de membrana do linfócito B, que é o produtor de anticorpos, e estimula a produção de anticorpos. Os sinais enviados por esse receptor estimulam as respostas das células B contra os micro-organismos. E esse sistema também é regulado. Existem proteínas de membrana, como por exemplo a CD59. Onde é que está a CD59? Células sanguíneas, células endoteliais, células epiteliais. Então é uma proteína de membrana das células que estão em contato com o sangue. Por que, professor, tem essa proteína CD59 nessas células? Porque ela bloqueia a ligação de C9 e previne a formação do complemento, do complexo de ataque à membrana, MAC. Então pensa na sua hemácia, por exemplo. Se ela não tivesse CD59, muito provavelmente ocorreria a formação de MAC, que é o complexo de ataque à membrana, em algum momento, em algumas hemácias, durante o dia. Como a proteína CD59, que é também um cluster of differentiation, né? É uma proteína que foi nomeada assim. Como ela está ali presente em todas as células sanguíneas, as células endoteliais e células epiteliais, são células que estão em contato com o sangue, a formação do complemento contra essas células não acontece tão frequentemente. Tá? Tem outras proteínas também circulando no plasma. Tem inibidores de C1. Qual que é a função? Inibe a atividade de C1R e C1S serina protease. Então também impede a ativação do sistema complemento. Fator 1, cliva proteoliticamente C3b, C4b. Fator H, causa dissociação da via alternativa, subunidade C3 convertase. São outras proteínas presentes no plasma que atuam no processo de formação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Mas eu vou dar mais ênfase a CD59, que atua na regulação do complemento. Beleza? Vamos lá para a tolerância imunológica, então. Após o estudo de todos esses mecanismos relacionados com a defesa, como que a gente impede que essa defesa se volte contra nós mesmos? Porque a hipótese inicial é de que isso acontece regularmente. Só que o corpo corrige. Não existe um organismo que não passe por isso ao longo da trajetória de vida. Só que o corpo corrige, existem mecanismos de correção. Os linfócitos que são capazes de reconhecer antígenos próprios são constantemente gerados durante o processo normal de maturação de linfócitos T. Por que eles se chamam linfócitos T? Porque amadurecem no timo. Então, lá no timo, na fase de amadurecimento,
são gerados linfócitos T autoimunes. Só que eles podem ser deletados ali naquele momento. CPF cancelado. Constantemente, o sistema imune está em contato com antígenos próprios. Nesse sentido, não se pode apenas evitar que os antígenos próprios sejam vistos pelos linfócitos. Então não tem como simplesmente impedir que os linfócitos na etapa de maturação não se encontrem com antígenos próprios. É preciso treiná-los para que, se eles forem responsivos, eles sejam eliminados. Ou então, transformados na outra célula que eu apresentei para vocês, que está envolvida com a tolerância. CD4, CD25, FOXP3. Cenas dos próximos capítulos. Então, o que acontece lá no timo? Essas células passam pela hematopoese, que eu já mostrei para vocês. Então, lá na medula óssea, esse aqui é o osso, ó. As células tronco hematopoéticas, o osso conversando com elas. Eu criei vocês para que participem de uma iniciativa ultra secreta. Vocês irão treinar sob a supervisão do general Timo. Ele vai transformar vocês em soldados de elite. Então essas células vão treinar lá com o Timo. Veja que elas estão correndo, treinando, se exercitando. E aí depois do treinamento elas se tornam linfócitos T, capazes de identificar os alvos e matar esses alvos. Podem ser esses alvos células próprias, no caso do linfócito TCD8? Sim, desde que essas células estejam apresentando fragmentos peptídicos via MHC de classe 1, ok? Então essas células treinam no timo. Os mecanismos moleculares que geram os receptores de linfócitos são os mesmos, tanto para antígenos invasores quanto para antígenos próprios. Aqui que está a chave que determina essa ambiguidade do sistema imune. Toda mordida de cachorro é igual, né? Só que o sistema imune pode morder o ladrão ou pode morder você. Eis a questão. O que faz com que o seu animal de estimação te tolere? Existe uma discriminação do próprio e não próprio no sistema imune. Assim como também o seu amiguinho aí de 4 patas, ele sente seu cheiro e sabe que você não fará mal, né? Ele discrimina você de um intruso. Essa discriminação permite a não responsividade aos antígenos próprios. É o que a gente chama de tolerância imunológica. O mesmo acontece com seu amigo canino quando te vê em comparação a quando encontra uma outra pessoa estranha. Então ele tolera você, mas ele não tolera pessoas estranhas. A mesma coisa o sistema imune, tá? Mas tem hora que dá errado. Então vocês já viram esse tipo de animal aí que costuma morder até o dono? Isso é para mostrar que às vezes esses mecanismos falham. Então a tolerância de um pincher, ela é muito limitada, ela falha às vezes, né? O sistema imune pode agredir as células ou tecidos do próprio indivíduo, assim como um pincher morde as pessoas da própria família. Essas reações são chamadas de autoimunidade, e as doenças que elas causam são denominadas doenças autoimunes. Então é simplesmente uma questão de tolerância. A tolerância imunológica a diferentes antígenos próprios pode ser induzida quando os linfócitos em desenvolvimento encontram esses antígenos nos órgãos linfóides geradores centrais. Um processo chamado de tolerância central. Então, lá no timo, são expressas proteínas nas células epiteliais do timo que estão presentes nos mais diversos órgãos do nosso corpo. Caso esse linfócito T seja responsivo,
ele é deletado. Lá mesmo. CPF cancelado. Depois que os linfócitos estão maduros, eles encontram antígenos próprios nos órgãos linfóides secundários ou nos tecidos periféricos. E aí tem células que desmobilizam aquela resposta imune contra antígenos próprios. É o que a gente chama de tolerância periférica. Então vamos lá para a tolerância central. Órgãos linfóides geradores, timo, no caso dos linfócitos T, ou medula óssea, no caso dos linfócitos B. Então tem o precursor linfóide e o linfócito imaturo. Se ele reconhece um antígeno próprio, linfócito T no timo, linfócito B na medula óssea, eles são convidados a se autodeletar. É o que a gente chama de apoptose. No caso do linfócito B, pode ocorrer uma troca nos receptores. Então, eu mostrei para vocês a estrutura do anticorpo. Tem o fragmento constante, aquele embaixo aqui, e o local de ligação aqui do anticorpo é que é variável, né? Pode ser que esse linfócito B edite, mude a receita para fazer esse ligante, o fragmento variável. E aí, quando ele muda a estrutura aqui do fragmento variável, o fragmento de ligação variável, ele pode funcionar normalmente a partir disso. Então, quando esse linfócito B é autoimune, ele pode trocar os receptores, faz a edição de receptores. Isso acontece apenas nas células B. Ou pode também acontecer o desenvolvimento de linfócitos T reguladores, somente para as células TCD4. Então, os linfócitos TCD4 também nascem assim, a partir de alguma resposta a antígenos próprios, reconhecimento de antígenos próprios. Depois que esse linfócito T, lá na maturação central, vai para a região periférica, ele é que suprime as autoimunidades. Vamos dizer assim, ele já aprendeu o que é ruim e foi corrigido, né? Foi muito bem treinado para não fazer aquilo novamente. Então, quando ele vê uma resposta autoimune, ele mesmo impede o aumento da magnitude dessa resposta autoimune. Vejam que mecanismo maravilhoso. Então lá, depois que os linfócitos amadureceram, T e B, como é que acontece na tolerância periférica, nos tecidos periféricos? Se o linfócito T reconhece um antígeno próprio e ele foi muito bem treinado lá no timo, isso provoca anergia. Ele não faz mais nada. Ou o linfócito B sofre apoptose. Ou, quando esse linfócito T se torna autoimune, ele é suprimido por um linfócito TCD4 especial. Beleza? Esses são os mecanismos de tolerância central e periférica que atuam nos nossos linfócitos. Mas, ainda, os linfócitos imaturos específicos para antígenos próprios podem encontrar esses antígenos nos órgãos linfóides geradores centrais e ser deletados, é o que já falamos. Linfócitos B trocam sua especificidade, alteram a estrutura do anticorpo. Edição de receptor, o nome disso. E alguns linfócitos T evoluem para células T reguladoras, como é o caso dessa aqui que eu mostrei para vocês. Na tolerância periférica, os linfócitos maduros autorreativos podem ser inativos, anergia, porque eles foram muito bem treinados lá no timo, general timo, ou deletados pelo encontro com o antígeno próprio nos tecidos periféricos, ou ainda suprimidos pelas células T reguladoras.
Então vejam a série de mecanismos que nós temos para evitar uma reação autoimune. Alguns linfócitos autorreativos podem completar sua maturação e entrar nos tecidos periféricos. Então, como existe essa possibilidade, nós temos esses outros mecanismos de regulação da imunidade. E aí nós acabamos tendo todos esses linfócitos aqui, ó. O TCD8, que é o citotóxico, o linfócito B, que produz anticorpos, como vocês podem ver aqui, né? A célula T regulatória, que é a CD24, CD25, CD24, FOXP3. Célula T regulatória, é essa aqui que eu mostrei para vocês na figura anterior, e o CD4 helper, ou auxiliar. Então, essas são as 4 principais células do nosso sistema imune. Beleza? Como é que ocorre, então, a autoimunidade? Nós não sabemos como ocorre, ou quantos são os antígenos próprios que induzem aí a tolerância central ou periférica, ou são ignorados pelo sistema imune. Então, isso ainda é um mistério. Como isso acontece? Como é que essa tolerância é gerada? A tolerância central é um mecanismo de tolerância somente aos antígenos próprios que estão presentes nos órgãos linfóides geradores, ou seja, medula óssea e timo. A tolerância aos antígenos próprios que não estão presentes nesses órgãos deve ser induzida e mantida pelos mecanismos periféricos. Então, a tolerância central é limitada. Nesses órgãos geradores linfóides, medula óssea e lá o processo de treinamento que os linfócitos T passam no timo, não dá para preparar para tudo. Pode ter algum momento ali em que isso irá falhar. Mas aí existem os mecanismos de tolerância periférica para atuar na prevenção dessa autoimunidade. Vamos dar uma olhada aqui no timo novamente, ó. Os principais mecanismos da tolerância central nas células T, os linfócitos T, eles são chamados de T justamente porque amadurecem no timo, são morte celular e a geração de células T reguladoras. Então, aquela célula T que é responsiva a antígenos próprios, ou ela morre, ou ela vai virar depois, vai se regenerar, né? E vai para a periferia e impedir novas autoimunidades. Ela vai se tornar uma célula T reguladora. Então aqui, ó, aqui a gente tem o timo e essas, na verdade, essas células não vêm aqui apresentar antígenos para o timo. O timo possui esses antígenos na própria membrana plasmática das suas células internas. E aqui a gente tem os linfócitos T imaturos sendo apresentados para esses antígenos próprios. Se ocorre uma deleção, CPF cancelado, beleza. Se ocorre uma resposta imune ao antígeno próprio e não ocorre a deleção, provavelmente essa célula T será transformada numa célula T reguladora. Tá? E pode acontecer também de uma célula T dessa escapar aqui do timo sem que seja deletada ou transformada numa célula T reguladora, ou seja, autoimunidade. O forte reconhecimento de antígenos próprios por células T imaturas no timo pode levar à morte das células, que é o que a gente chama também de seleção negativa ou deleção, ou ao desenvolvimento de células T reguladoras que entram em tecidos periféricos. E aí, quando essa célula T reguladora encontra uma autoimunidade, ela impede que o processo avance. O que é surpreendente nisso? Muitas proteínas próprias que estão presentes nos tecidos periféricos também são expressas em algumas das células epiteliais do timo. Então, nas células epiteliais do timo, tem uma proteína que estaria lá no seu músculo cardíaco. Tem uma proteína que estaria no seu
fígado, no hepatócito. Tem uma proteína que estaria no seu rim. Existem partes ali presentes, proteínas presentes nas células epiteliais do timo que estariam presentes, que estão presentes em outros órgãos. E isso ajuda a selecionar células T que não são responsivas a essas proteínas. Porque se ela apresentar uma grande resposta contra essas proteínas presentes nos tecidos periféricos, ela é deletada ou ela se torna uma célula T reguladora. Ok? Vejam a perfeição que é o nosso sistema imune. Então, o general timo possui exemplos de proteínas presentes nos tecidos periféricos para selecionar, de fato, os melhores soldados ali no timo. Como você vai guardar essa informação aí, relacionada aos linfócitos T e à tolerância central? Existe uma doença causada por quem tem problemas aí nessa tolerância central. É a poliendocrinopatia autoimune. Nessa síndrome, um gene das células do timo apresenta uma mutação. O gene sintetiza uma proteína chamada AIRE. Essa proteína AIRE é um regulador autoimune. Ela estimula a expressão de várias proteínas dos nossos tecidos no timo. Então ela produz essas proteínas internas presentes nos tecidos periféricos lá dentro do timo. Se eu não tenho esse gene e, por consequência disso, não tenho essa proteína, o que acontece? As células T imaturas específicas para os nossos antígenos não são eliminadas. E aí, algumas células T imaturas que reconhecem antígenos próprios no timo, com alta afinidade, não morrem e vão para os tecidos periféricos. Se desenvolvem em células T reguladoras, maduras, e entram nos órgãos periféricos. Não se sabe o porquê, mas essa doença pode trazer sérios problemas autoimunes para o paciente. Então, uma forma de memorizar: poliendocrinopatia autoimune, por causa de um defeito genético. Perde-se a proteína capaz de estimular a expressão de outras proteínas no timo. E aí que interessante, né? O nosso DNA, ele tem a receita de fabricação de todas as proteínas do nosso corpo. No timo, então, acredita-se que ele consiga, por meio dessa proteína AIRE, sintetizar outras proteínas de outros órgãos, de outros tecidos ali. Se falta essa proteína, os linfócitos T não amadurecem corretamente. Quer dizer, não são deletados se forem altamente responsivos aos antígenos próprios. E aí, o paciente sofre muito. Falamos da tolerância central, timo e medula óssea. Timo, linfócitos T, medula óssea e linfócitos B. Vamos falar da tolerância periférica agora. Tolerância periférica das células T. As respostas normais da célula T exigem reconhecimento antigênico e coestimulação. Então, a célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, ela vai fazer ali um MHC de classe 2. Ok. Mas é só MHC de classe 2? Não. Na superfície de membrana da célula apresentadora de antígeno, tem uma proteína que é chamada de B7, como vocês podem ver aqui no desenho. B7 tem que estar presente para interagir com CD28, que também está na membrana plasmática da célula T. Então, eu tenho o reconhecimento de um antígeno por apresentação assim que
o MHC de classe 2 interage com o receptor da célula T e B7 interage com o CD28. Se eu não tenho B7 expresso aqui na membrana da célula apresentadora de antígeno, essa apresentação gera anergia. Ela não acontece corretamente. Mais um mecanismo de tolerância. Porque se eu não tenho CD28, se eu não tenho B7 interagindo com CD28, pode ser que isso aqui seja um antígeno próprio. E aí eu não quero produzir uma resposta imune contra um antígeno próprio. Tá? Então, se existe B7 interagindo com CD28 do linfócito T, as células T são efetoras e de memória. Se eu não tenho B7, tenho apenas o MHC de classe 2 aqui, pode haver uma resposta, falta de resposta funcional. Se eu não tenho B7, pode haver um bloqueio de ativação por conta da regulação de uma célula T reguladora. E se eu não tenho B7, pode acontecer até a deleção ou apoptose desse linfócito T. Por quê? Numa infecção, por exemplo, pedaços de células espalhadas são todas fagocitadas. E aí elas podem entrar na via do MHC de classe 2. E aí elas entram na via do MHC de classe 2 e podem ser apresentadas para linfócitos T. Mas aí existe esse mecanismo de regulação, que é a presença dessa proteína B7 na membrana da célula dendrítica, ou de um macrófago. Tá? E o que é essa proteína B7? O reconhecimento antigênico sem a coestimulação adequada, que é a proteína B7, resulta na anergia ou morte da célula T, ou torna as células T sensíveis à supressão pelas células T reguladoras. Os coestimuladores de células T mais bem definidos são essas duas proteínas, B7-1, que é conhecida como CD80, e B7-2, que é CD86, que são expressas nas superfícies das células apresentadoras de antígenos e cuja expressão aumenta quando as APCs encontram micro-organismos invasores. Então é por isso que quando você bate o seu dedo lá no pé da sua cama, aquilo não vira uma resposta autoimune, porque não teve invasão de micro-organismos. E dá para perceber também que quando há a invasão de micro-organismos, a chance de desenvolver uma autoimunidade é maior, né? Então é por isso que a gente tem que ter uma preocupação com a saúde. Se um paciente tem recorrentes infecções urinárias, ele está sujeito a desenvolver autoimunidades. Porque esse mecanismo aqui pode ser facilmente enganado, né? A presença de B7 e a presença de uma proteína da membrana da célula beta pancreática. Pode acontecer, né? E aí bagunça a coisa. B7 é reconhecido nas células apresentadoras de antígenos por peptídeos de membrana dos linfócitos T. Então, os peptídeos de membrana do linfócito T reconhecem a proteína B7. Então, CD28, que é uma proteína que ganhou esse nome de CD28, é responsável aqui por reconhecer B7. Então, numa resposta normal, nós temos aqui a célula apresentadora de antígeno apresentando seu coestimulador, que é B7, via MHC de classe 2, mostrando aqui, né, para a célula T virgem. E aí, esses sinais são ativadores, o que leva a uma resposta de células T efetoras. Proliferação, diferenciação de células T e produção de células T para responder contra os antígenos, né? E aí, a energia da célula T, quando não tenho B7 aqui presente.
que acontece então? Só MHC de classe 2 sendo apresentado para o linfócito T. Pode ocorrer um bloqueio de sinalização. Ou pode ocorrer a estimulação de um receptor inibidor. Então vejam que não é CD28 que está aqui presente, é um receptor inibidor. Do mesmo jeito, a resposta celular é anérgica. É isso. A tolerância imunológica periférica nas células T. Continua. Sabe-se que células tumorais são eliminadas pelos linfócitos T. Então isso acontece, é esse o mecanismo de eliminação das células tumorais que aparecem de forma recorrente no nosso organismo. Se o receptor inibidor, que é essa proteína 4, CTLA4, do linfócito, pode reconhecer uma proteína B7 da célula tumoral, tornando-se anérgico ao tumor, como poderíamos utilizar esse mecanismo no combate ao câncer? Então, esse receptor inibidor pode reconhecer essa proteína B7 e levar a uma resposta anérgica, uma célula T irresponsiva. Será que poderia ser feito, por exemplo, um anticorpo contra o receptor inibidor? E aí bloquear esse receptor inibidor, impedir que B7 interagisse com ele? Deixar que B7 reagisse apenas a CD28? E aí, se não tem CD28, anergia. Mas não reagiria com um receptor inibidor, impedindo que houvesse uma resposta imune. Então fica aí um questionamento, pode ser que caia na prova, a respeito disso. As células T que reconhecem antígenos próprios podem se diferenciar no timo ou em tecidos periféricos em células reguladoras, em um processo que é dependente do fator de transcrição FOXP3. Então a célula T reguladora, ela tem essa transformação por conta desse fator de transcrição FOXP3. Mutações do gene FOXP3 em seres humanos causam uma doença autoimune sistêmica que acomete múltiplos órgãos, demonstrando a importância das células T reguladoras para a manutenção da autotolerância. Então, aquela célula T, que é altamente responsiva contra proteínas endógenas, mas se diferencia numa célula T reguladora, ela é essencial também para a manutenção das respostas, para impedir as respostas autoimunes. Quaisquer problemas nessas células trazem uma série de malefícios. Então vamos lá, ó. O linfócito T imaturo sendo apresentado para um antígeno lá no timo, não é por uma célula dendrítica que vai lá. Essas proteínas estão nas células, na superfície de membrana das células epiteliais do timo, mas aqui nesse livro eles usaram esse desenho para expressar isso. Enfim, a célula T imatura se diferencia, então, é responsiva, ocorre a estimulação aí desse fator de transcrição FOXP3 e essas células se tornam células T efetoras, células T reguladoras. Elas são capazes, essas células T reguladoras, de inibição de funções de células T efetoras. Então, se essas células T estiverem apresentando uma resposta autoimune, essa resposta autoimune é inibida pelas células T reguladoras. E elas também inibem a ativação de células T, que são ativadas com antígenos próprios. Lá no linfonodo, e aí já é na periferia, porque esses linfócitos imaturos podem ficar também no linfonodo, nos nossos linfonodos. O reconhecimento de antígeno próprio no tecido periférico, então, aqui sim, é um macrófago que vai lá, ou uma célula dendrítica. Pode acontecer uma grande resposta contra uma proteína própria,
e essa célula T se transforma numa célula T reguladora. Por quê? Porque ela foi muito bem treinada pelo general timo. Se isso não ocorrer, se ela não se tornar uma célula T reguladora, vai acontecer a formação de uma resposta autoimune. Então, as células T reguladoras desempenham um importante papel na tolerância imunológica. As células T que reconhecem antígenos próprios, então, aí, podem se diferenciar no timo ou em tecidos periféricos em células reguladoras em um processo que é dependente desse fator FOXP3. Por isso que lá no resumo eu mostrei para vocês as células TCD4, CD25, FOXP3. As células reguladoras expressam esse CTLA4, que a gente tinha comentado anteriormente, que bloqueia ou esgota as moléculas B7 das células apresentadoras de antígeno e torna essas células de apresentadora de antígeno incapazes de providenciar coestimulação via CD28 e ativação das células T. Então, essa célula T reguladora vai lá na célula apresentadora de antígeno e bloqueia a proteína B7. E aí, bloqueada, essa célula apresentadora de antígeno não consegue mais apresentar esse antígeno para outras células. É isso. Essa é a complexidade da tolerância imunológica. As B7 da célula apresentadora de antígeno se ligam a CD28 dos linfócitos T, coestimulando-os. As células T reguladoras ocupam todas as B7 com suas proteínas de membrana CTLA4, impedindo que as B7 das células apresentadoras de antígeno estimulem as CD28 linfocitárias. Agora imaginem, no caso do câncer, se essa proteína de membrana CTLA4 ela impede a resposta imune, né? Causa uma anergia, ela está presente também nas nossas células. Se ela fosse inibida, talvez aquelas células, aqueles leucócitos que se tornam câncer, né? A leucemia, por exemplo, talvez poderia existir um tratamento que impedisse que essas células se ligassem, que CTLA4 interagisse com as B7. E aí isso poderia se tornar uma vacina ou um soro contra o câncer, né? Se a gente produzisse anticorpos que ocupassem CTLA4, ela não poderia impedir a resposta imune contra essas células próprias do nosso organismo. E talvez uma alternativa ao tratamento aí das leucemias. Deleção ou apoptose é um outro tipo de tolerância, quando esses linfócitos são responsivos contra antígenos próprios. O reconhecimento dos antígenos próprios pode estimular vias de apoptose, que resultam na eliminação ou deleção dos linfócitos T autorreativos. Então essas células se matam, elas se destroem. Na resposta normal, há a expressão de proteínas antiapoptóticas. Então, quando a resposta imune está acontecendo normalmente, são produzidas proteínas que impedem a apoptose dessa célula. Agora, quando a resposta é contra o antígeno próprio, são produzidas proteínas que induzem essa célula à apoptose. Quais as proteínas que participam desse processo? Novamente, proteína B7 e CD28, presente nos linfócitos. Proteína B7 das células apresentadoras de antígenos, aqui em roxo, e CD28 dos linfócitos T, em verde ali. Quando não há proteína B7, não há coestimuladores além do antígeno. Proteínas
pró-apoptóticas podem ser sintetizadas juntamente com a expressão de ligantes do receptor de morte e do receptor de morte. Então, se eu tenho proteína B7 e CD28 funcionando, beleza. São sintetizadas proteínas anti-apoptóticas. Os indutores de apoptose ficam presos lá dentro da mitocôndria, não vão para o citoplasma. E aí ocorre proliferação e diferenciação de células T. Se eu não tenho B7, proteínas apoptóticas são expressas. Indutores de apoptose são liberados da mitocôndria, apoptose. Se eu não tenho proteína B7 na célula apresentadora de antígeno, expressão de ligante do receptor de morte. Expressão do receptor de morte. As duas células se matam. É a tolerância imunológica periférica. Tolerância periférica. Beleza? Aqui um resumão. Se o antígeno está localizado, de acordo com a localização do antígeno, se há um antígeno próprio, a presença em órgãos geradores, alguns antígenos próprios, induz a seleção negativa e outros mecanismos de tolerância central. A presença no sangue e em tecidos periféricos, a maioria dos antígenos microbianos, permite a concentração em órgãos linfóides secundários. De acordo com a coestimulação do acompanhante, como é que se dividem então as características dos antígenos proteicos que influenciam a escolha entre tolerância e ativação das células T? A deficiência de coestimuladores pode levar à anergia ou apoptose em células T, desenvolvimento de células T reguladoras ou sensibilidade à supressão por células T reguladoras. Então, quando o antígeno é próprio, não tem coestimulação. E aí isso pode acontecer. Quando o antígeno é estranho, ocorre expressão de coestimuladores, normalmente vistos como micro-organismos, promove a sobrevivência e a ativação de linfócito. E a duração de exposição? Se o antígeno é próprio, ele é tolerogênico, por quê? Porque há uma persistência de longa vida, por toda a vida. Direto, você está sendo apresentado a esse antígeno. Se essa apresentação a esse antígeno ocorre ao longo de toda a vida, o corpo produz tolerância. Se há uma participação prolongada de células T reguladoras, isso pode induzir uma anergia e apoptose das células T. Então, a duração de exposição também influencia na tolerância imunológica. Se a exposição é curta, a curta exposição ao antígeno microbiano reflete a resposta imune efetiva. Então, as exposições são muito curtas, o espaço de tempo é curto. Essas células T, então, passam a ser mais efetivas. Antígenos próprios estão presentes lá no timo, é um exemplo, né? A presença em órgãos geradores induz a seleção negativa e outros mecanismos de tolerância central. Aqui só a tradução dos termos que estão utilizados aqui na figura. Então esse é o resumão da tolerância imunológica. Por que a tolerância imunológica existe? Então depende da localização do antígeno, da coestimulação acompanhante e da duração de exposição ao antígeno. Tá? Só que essa é a tolerância coestimulação acompanhante. É a tolerância periférica e a localização do antígeno é a tolerância central. Então aqui resume tudo. Vai ter questão na prova relacionada com esse quadro aqui. E os linfócitos B? Até então a gente falou de tolerância nos linfócitos T. Faltam os linfócitos B, né? Nós já comentamos que ele pode reeditar o fragmento variável de ligação ao antígeno, né? Vamos ver aqui então como é que isso acontece. As células T
só reconhece antígenos proteicos. Os polissacarídeos próprios, os lipídios e os ácidos nucleicos são antígenos independentes que não são reconhecidos pelas células T. Então, as células T só são capazes de reconhecer proteínas, fragmentos peptídicos. O resto, lipídio, DNA, RNA, só os anticorpos conseguem pegar. Esses antígenos que devem induzir tolerância nos linfócitos B para prevenir a produção de autoanticorpos. Então, deve existir uma apresentação dessas células B a esses componentes próprios do nosso organismo. Só que a gente não sabe como é que isso aí funciona lá dentro da medula óssea, tá? Existem suspeitas de que doenças associadas à produção de autoanticorpos, como aí o lúpus eritematoso sistêmico, são causadas por tolerância defeituosa tanto em linfócitos B quanto em células T auxiliares. Então, geralmente o lúpus é uma resposta autoimune contra o DNA das nossas próprias células. E aí, por exemplo, quando o indivíduo toma sol, é exposto ao sol, né? E veja que as marcas são exatamente onde houve uma maior exposição ao sol. As células epiteliais morrem. E aí isso libera DNA, RNA. É onde ocorre a complexação desses elementos celulares com os anticorpos e a resposta imune inflamatória. Por isso que os locais onde pegou sol estão inflamados, veja, vermelhos. O LES é uma reação autoimune. A exposição à luz solar é um gatilho para o desenvolvimento da doença autoimune lúpus eritematoso sistêmico, em que os autoanticorpos são produzidos contra as nucleoproteínas próprias. DNA, RNA e nucleoproteínas também podem ser o alvo dessa resposta autoimune. Postula-se que esses antígenos nucleares podem ser liberados das células que morrem por apoptose como consequência da exposição à radiação ultravioleta na luz solar. Vamos lá então. Ó. Reconhecimento de alta avidez do antígeno próprio, agora para uma célula B. Então a gente tem aqui um antígeno próprio e a célula B vai responder contra esse antígeno próprio. Então essa se torna uma célula B autorreativa. O que pode acontecer? A reedição do receptor, expressão da nova região V de imunoglobulina. Então vejam a estrutura aqui do anticorpo na célula B autorreativa. Ó. É assim, né? Ó. Ele foi reeditado. Agora ele está como? Então mudou. Já não é mais responsivo a um antígeno próprio. Ou ocorre essa reedição, ela não é mais autorreativa, ou ela é deletada. Se ocorre um reconhecimento de baixa avidez contra o antígeno próprio. Então, baixa avidez. Aqui ele tinha ligado completamente, né, ao antígeno próprio. Veja, é uma alta afinidade. Aqui a avidez foi menor. Ligou só assim. A expressão reduzida do receptor, a sinalização é menor, essa célula se torna uma célula B anérgica. E aí, com o tempo, ela vai morrer e não estará mais presente na circulação. Ela não deixará células de memória para trás. Então, esse é o tipo de tolerância imunológica que ocorre com as células B na medula óssea. Uma célula B imatura, que reconhece antígenos próprios multivalentes com alta avidez na medula óssea, pode mudar seu receptor antigênico. Então vai ocorrer a edição de receptor ou morrer por apoptose, deleção. Se o antígeno próprio for fracamente reconhecido, a célula B
reduz a expressão do receptor antigênico e torna-se funcionalmente não responsiva. Então essa é a tolerância imunológica associada aí às células B. Tornam-se então uma célula B anérgica. Quando linfócitos B imaturos interagem fortemente com antígenos próprios na medula óssea, as células B tanto podem ser destruídas, seleção negativa, quanto podem alterar a especificidade do seu receptor. Estima-se que 25 a 50% das células B maduras de indivíduos normais possam passar por edição de receptor durante sua maturação. Então, esse processo acontece o tempo todo. 25 a 50% das células B maduras de indivíduos normais. Então, o sistema imune vai se corrigindo, né? Não existem evidências de que células T em desenvolvimento possam passar por edição de receptor. Então, esse processo ocorre apenas para células B. Os genes que codificam as proteínas da cadeia pesada e leve dos anticorpos são diferentes. Havendo afinidade das cadeias leve e pesadas para um autoantígeno, a cadeia leve pode ser ressintetizada e combinada com a cadeia pesada pré-existente. O processo descrito é chamado de edição de receptor. Então, naquele anticorpo que eu mostrei para você lá, o fragmento constante é uma cadeia pesada. Ele pode ser conectado com outras cadeias leves, que são aquelas das pontas, que é onde se ligam, os anticorpos se ligam aos antígenos. Edita só essa parte e utiliza o resto. É produzido, então, um novo receptor antigênico. Esse novo receptor antigênico será menos reativo e, consequentemente, menos expresso, tornando-se funcionalmente não responsivo. Então, troca o receptor para que ele não seja responsivo. Aí a célula B se torna anérgica. Ela não deixará clones, não será transformada numa resposta imune eficiente. E aí será eliminada da circulação sanguínea. Ok? Linfócitos B maduros, que encontram antígenos próprios nos tecidos linfóides periféricos, ficam incapazes de responder novamente àquele antígeno próprio. Então, se eu tenho um antígeno próprio, ocorre a edição dos receptores, inativação funcional, ocorre a apoptose ou os receptores inibidores são ativados. E tudo isso impede que sejam produzidos anticorpos contra nossos próprios componentes. De acordo com uma hipótese, se os linfócitos B reconhecem um antígeno e não recebem estímulo da célula T, porque as células T auxiliares estão ausentes ou são tolerantes, as células B tornam-se anérgicas em decorrência de um bloqueio na sinalização do receptor antigênico. Então, se eu não tenho célula TCD4 junto da célula B, por hipótese, essa célula B se torna anérgica. Mais um mecanismo de tolerância periférica para nós. E aí? Como é que acontece a autoimunidade, então? Ela é definida como uma resposta imune contra os antígenos próprios. Os principais fatores no desenvolvimento da autoimunidade são a herança de genes suscetíveis e os estímulos ambientais, como as infecções. Quanto mais infecções, comentei isso com vocês anteriormente já, maior a chance de que proteínas próprias sejam apresentadas lá para os linfócitos. Então é por isso que a gente tem que manter a saúde em dia, evitar essas infecções recorrentes, porque isso aumenta a chance de produzir autoimunidades. Para quem na prova, isso aí. A lesão tecidual
nas doenças autoimunes pode ser causada por anticorpos contra antígenos próprios ou pelas células T reativas com os antígenos próprios. Então, geralmente, numa resposta na autoimunidade, né, entre as causas da autoimunidade, a gente tem os genes de suscetibilidade, uma falha na tolerância imunológica e linfócitos T autorreativos. Essa é a hipótese de origem genética das autoimunidades. Ou reação a estímulos ambientais. Então, se nós temos lesão e inflamação tecidual, esse tecido será completamente desmantelado, destruído pelas células que fagocitam os micro-organismos, ou células próprias que já estão velhas, ou células que sofreram apoptose, etc. E esses pedaços de células e micro-organismos serão apresentados para o sistema imune. Serão ativadas as células apresentadoras de antígeno. E elas vão lá apresentar isso para os linfócitos T, imaturos. Pode ser que apresentem pedaços de células próprias. E aí sejam ativados linfócitos T autorreativos. Depois, esses linfócitos T autorreativos vão lá matar essas células teciduais cujos fragmentos foram apresentados a eles pelas células apresentadoras de antígeno. E aí, o que isso provoca? Lesão tecidual, doença autoimune. Então, a reação a estímulos ambientais também é uma das causas das doenças autoimunes. É o que pode acontecer nos casos de COVID, lá no pulmão. Então, aquela resposta inflamatória que acontece ali nos pacientes, uma resposta drástica, mas que pode ocorrer, pode se complicar por conta disso. Autoimunidades. Isso prejudica o pulmão naquele momento. Não dá tempo de corrigir, não dá tempo de produzir a tolerância imunológica. Não dá tempo de ter a energia de reeditar os fragmentos variáveis dos anticorpos. E aí a situação se agrava com a menor oxigenação do organismo do paciente, né? Então, autoimunidade, só para fixar, marretar aí na sua cabeça, você que já não aguenta mais aula essa semana, que está cansado do feriado, vem comigo. Ela pode ser provocada por fatores genéticos. O risco hereditário para a maioria das doenças autoimunes é atribuído aos múltiplos losses genéticos, dos quais a maior contribuição é feita pelos genes do MHC. Então, onde é que estão os problemas que desencadeiam os problemas genéticos? Em qual parte do DNA estão os problemas que desencadeiam autoimunidades? A maior contribuição está relacionada com os genes do MHC, complexo principal de histocompatibilidade que nós já tratamos nas últimas aulas, que você vai se lembrar para sempre que ele existe. As proteínas do MHC também são chamadas de antígenos leucocitários humanos. O papel dessas proteínas do complexo MHC no desenvolvimento de doenças autoimunes ainda permanece desconhecido. Então, sabe-se que, geralmente, quem possui doenças autoimunes tem problemas nesses locais em que estariam os genes do MHC. Mas não se sabe como o MHC provoca essas doenças autoimunes. Ok? Então vejam como é que o MHC é importante e muito provavelmente é objeto de estudo para se descobrir como é que ocorrem essas autoimunidades. Algumas hipóteses existem, né? São de que alelos particulares do MHC, ou seja, genes que codificam as proteínas do MHC, podem contribuir para o desenvolvimento da autoimunidade. Essas proteínas mutadas do MHC podem ser ineficientes na apresentação de antígenos próprios no timo, levando à seleção negativa defeituosa das células T.
E aí essas células T, tendo uma seleção ineficiente, serão responsivas contra antígenos próprios e não amadurecerão, nem se tornarão células T reguladoras, nem serão deletadas. Amadurecerão normalmente, alcançarão os tecidos periféricos e irão desencadear uma resposta autoimune. Ou, a outra hipótese, os peptídeos antigênicos apresentados por essas proteínas defeituosas do MHC podem falhar em estimular as células T reguladoras. A gente viu aí o papel das células T reguladoras essencial na tolerância periférica. Tolerância que acontece nos órgãos periféricos. São as 4 células agora que você já conhece. As infecções podem ativar os linfócitos autorreativos e levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, sempre que você tem uma infecção, você está sob risco de desenvolver uma doença autoimune. Lembre-se disso. Lembre-se disso na hora de pegar aquele sereno no feriado. Lembre-se disso na hora de tomar um trem gelado com corpo quente e ficar com infecção de garganta, tá? Sempre que ocorre uma infecção, aumenta a probabilidade de produzir uma doença autoimune. É o que está explicado aqui na figura para vocês. Então, APC tecidual em repouso e a célula T. Se o antígeno é próprio, a célula fica anérgica ou sofre apoptose. Se eu tenho coestimuladores numa APC que tem antígenos próprios no seu MHC de classe 2, o que acontece? Nessa célula apresentadora de antígeno, que está apresentando o antígeno próprio, eu tenho a proteína B7. Aí, meu amigo, autoimunidade. Quem que ajudou? A infecção, ó, a presença do micro-organismo ali. Ou a proteína do micro-organismo pode ser igual à proteína que tem dentro do nosso corpo. A gente chama isso de mimetismo molecular. E aí é para acabar mesmo com você. Por quê? A proteína do micro-organismo é igual à nossa? Vai ter B7? Vai. Vai ter coestimulação, só que essas suas células T vão atacar o seu tecido, né? Autoimunidade. É por isso que devemos evitar as infecções, ok? Por isso que tem todo essa preocupação com o saneamento básico, porque a falta de saneamento básico vai expor os moradores a infecções constantes. E a longo prazo o número de autoimunidades aumenta, etc, 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 né? Processo normal com o encontro de células T maduras com antígenos próprios apresentados pelas células apresentadoras de antígeno, aqui no A, que descrevi para vocês. B. Micro-organismos podem ativar as células apresentadoras de antígeno para expressar coestimuladores. Então, tem a proteína B7 apresentando. E C. O antígeno microbiano é igual ou muito semelhante ao autoantígeno. Autoimunidade também. Isso aqui é muito azar, mas pode acontecer. E aí, a gente falou de tolerância imunológica, autoimunidade. Existem também as reações de hipersensibilidade, que vocês já viram na N1. Mas eu deixei resumido aqui para vocês também. As reações imunes prejudiciais ou patológicas são chamadas de reações de hipersensibilidade. Existem 2 possibilidades para hipersensibilidade. Primeiramente, as respostas a antígenos estranhos, micro-organismos e antígenos ambientais não infecciosos, podem ser desreguladas ou descontroladas, resultando em lesão tecidual. Em segundo lugar, as respostas imunes podem ser direcionadas contra antígenos próprios, autólogos, como resultado da falha de autotolerância. Então, as respostas a antígenos estranhos, micro-organismos e antígenos ambientais não infecciosos,
Se elas forem desreguladas ou descontroladas, elas resultam em lesão tecidual. Você não pode usar um canhão a laser para matar uma mosca, né? Isso também tem ocorrido com alguns pacientes que contraíram o Covid. A resposta imune produzida ao vírus é tão grande, tão grande, tão grande, que isso lesa os tecidos brônquicos, lesa os brônquios e impede as trocas gasosas, né? Isso é a hipersensibilidade. Então, se a resposta imune pode ser direcionada, inclusive, contra antígenos próprios, como resultado da autotolerância. E aqui tem a descrição para vocês de todos os tipos de hipersensibilidades. Então, o que é uma hipersensibilidade imediata tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? Eu também não sei de cor, não é para você decorar, mas você precisa saber que isso aqui existe, cai em concurso. Então, uma hipersensibilidade imediata tipo 1. Quais são os mecanismos imunes patológicos? Células T helper, anticorpo IgE, mastócitos, eosinófilos. Então ocorre a liberação, a degranulação de mastócitos. Quando eles encontram, por exemplo, quando o IgE encontra seus antígenos. Mediadores derivados de mastócitos, as aminas vasoativas, mediadores lipídicos, citocinas, inflamação mediada por citocinas em eosinófilos e neutrófilos. Essa é a hipersensibilidade do tipo 1. Então, na tipo 1, ela é causada pela liberação de mediadores dos mastócitos. Essa reação pode acontecer quando esses mastócitos... A IgE, na verdade, está ligada aos mastócitos, né? Eles têm receptores de membrana que capturam a IgE. Então, a imunoglobulina E, o anticorpo, fica ligado aqui. Quando essa IgE encontra o antígeno, pólen, por exemplo, isso ativa a degranulação dos mastócitos, libera o conteúdo dos grânulos, que nem a gente vê aqui na figura. E aí, liberando o conteúdo desses grânulos, meu amigo, a reação inflamatória. Então, toda hipersensibilidade tipo 1 ocorre por meio dessa degranulação. Tipo 2, quando anticorpos direcionados contra antígenos teciduais ou celulares podem danificar os tecidos, prejudicando sua função. Então, a hipersensibilidade tipo 2 ela é mediada por anticorpos. Anticorpos IgM, IgG contra antígenos de superfície celular ou matriz extracelular. Os anticorpos, então, opsonizam as células presentes. Os anticorpos podem ativar o sistema complemento, que nós estudamos anteriormente, né? O sistema complemento tem a via de ativação dos anticorpos. E as proteínas do complemento, quando ativadas, também recrutam novos leucócitos para a resposta imune. Então, a hipersensibilidade tipo 2 ela é até mais grave do que a hipersensibilidade tipo 1. Vejam que a gravidade vai só aumentando aqui, né? Tipo 3, quando anticorpos se aglomeram aos antígenos, formando complexos que se depositam nos vasos sanguíneos, causando inflamação e lesão tecidual. É o que acontece no caso da dengue. Os anticorpos contra o vírus da dengue se acumulam nas articulações, se acumulam e podem, ao ser eliminados, né, desencadear um processo hemorrágico. Doença mediada pelo complexo imune tipo 3. Então, quando os antígenos se complexam com seus anticorpos. Complexos imunes de antígenos circulantes e anticorpos de IgM ou IgG depositados na membrana basal vascular. Então, esse complexo ficou depositado aqui. Depois que esse complexo ficou depositado aqui, ele se torna um corpo estranho, que tem que ser fagocitado. Quando aquele neutrófilo que está ali, ó, segmentado, né,
Ele vai ali, encontra aquele corpo estranho, e aquele corpo estranho é maior do que o neutrófilo, o que ele faz para fagocitar? Então tem aquele complexo ali de anticorpo com antígeno, na membrana basal ali de um vaso. Na hora que o macrófago encontra isso aí, desse tamanho, ele não consegue fagocitar isso. A boquinha dele é pequena, vamos dizer assim. Ele joga suas enzimas digestivas no complexo. Então ele abre a boca e joga. Quando ele faz isso, as enzimas que estão envolvidas na fagocitose, elas lesionam os tecidos que estão em volta ali. Certo? Na membrana basal ali do vaso sanguíneo. O que causa hemorragias. Então esse é o problema da dengue hemorrágica. Quando esse complexo de anticorpos está aqui na membrana basal e o macrófago faz isso, o neutrófilo faz isso, lesiona a parede dos vasos. As plaquetas têm que juntar ali e coagular. Então as plaquetas vão sendo gastas no corpo inteiro. Por isso que a doença é conhecida como dengue hemorrágica. E a característica clínica é a redução do número total de plaquetas. Plaquetopenia, trombocitopenia. Né? Então, é uma hipersensibilidade tipo 3, complexos imunes. E as doenças mediadas por células T são as hipersensibilidades do tipo 4, quando as células T estão envolvidas no ataque aos antígenos próprios. Então, é como se fosse uma resposta adaptativa, elaborada, cheia de clones de células T, só que contra antígenos próprios. Células TCD4, células CD8 citotóxicas, ativação de macrófagos, inflamação mediada por citocina, lise direta de células-alvo, inflamação mediada por citocina, só que contra os nossos próprios tecidos. Então é toda a força que a resposta imune possui, sistema complemento, macrófagos, neutrófilos, produção de citocinas, mobilização de outros leucócitos, só que contra as células próprias. Essa é a pior de todas, a hipersensibilidade tipo 4, porque é mediada pelas células T. Né? E aí só com imunossupressores para tratar esse tipo de resposta autoimune. Dentro disso, existe o teste de Cumbis, que vai verificar uma reação de hipersensibilidade. A reação de hipersensibilidade tipo 2, que é mediada por anticorpos, tá? Acontece nas grávidas, né? Principalmente na segunda gestação, é importante fazer o teste de Cumbis. Tem duas maneiras de fazer o teste de Cumbis, o direto e o indireto. E aí, eu mandei também um material para vocês. Imunologia básica aplicada a análises clínicas. Então tá lá para que vocês deem uma olhada. Aqui tem os testes clínicos que são feitos na parte imunológica. E entre eles o teste de Cumbis. O que é o teste de Cumbis? É uma prova bem sensível que revela a presença de quantidades pequenas de anticorpo, sendo executada de duas modalidades, direta e indireta. A primeira destina-se à pesquisa de anticorpos fixados às hemácias fetais durante a gravidez. E a segunda pesquisa dos anticorpos que a mãe desenvolveu para o sangue da criança. Por quê? Com anticorpos contra as hemácias da criança, isso vai provocar uma anemia nesse bebê. E isso certamente será muito prejudicial para a criança, para o desenvolvimento daquele bebê, né? Então, por isso que é necessário fazer o teste de Cumbis. Como é que é feito o teste de Cumbis direto? Essa é a melhor reação que se dispõe até o momento para que laboratórios de pequeno e médio porte possam diagnosticar a eritroblastose fetal. Então, a criança terá poucos eritroblastos, né?
Quer dizer, ela terá poucas hemácias e muitos eritroblastos. As hemácias estarão sendo destruídas. E é também valiosa, embora mais difícil no diagnóstico de anemias hemolíticas adquiridas. Para realizar este teste, necessita-se de soro de Cumbis. No comércio, podem-se encontrar soros de Cumbis ativos para componentes anti-gama e anti-não gama. Então, será necessário o soro de Cumbis, que é comprado dos fabricantes. O que você vai precisar para fazer o teste de Cumbis? Tubo de ensaio, solução de cloreto de sódio, o soro de Cumbis, micropipeta de 50 microlitros, sangue do paciente, no caso a criança, uma centrífuga clínica de até 3.000 RPM, pipetas de 1 ml. Qual que é o procedimento? Vai colher o sangue do paciente com anticoagulante, vai lavar o sangue 3 vezes com solução salina e fazer uma suspensão a 5% com salina. Vai pegar 2 tubos, numerar um tubo como 1 e outro tubo como 2, colocar 50 microlitros de suspensão de hemácias a 5%. Então a gente vai colocar as hemácias nesses tubos, as hemácias do bebê. A solução salina é para manter o equilíbrio osmótico e as hemácias não sofrerem lise. Então a gente tem lá as hemácias da criança. Aí serão adicionados 2 gotas do soro de Cumbis no tubo 1 e os tubos serão homogeneizados. E aí os 2 tubos serão centrifugados. Ler a reação rodando o tubo entre os dedos para ressuspender o botão de hemácias. Se tiver anticorpos da mãe contra as hemácias da criança, haverá presença de aglutinação no tubo 1 e ausência de aglutinação no tubo 2. Prova positiva. Caso a hemaglutinação não seja microscopicamente visível, coloca-se uma gota da amostra sobre uma lâmina de vidro e examina-se ao microscópio. Então vamos agora com imagens. O Cumbis direto. Pega o soro da criança e o soro da criança pode ter os anticorpos da mãe contra suas próprias hemácias, tá vendo? Se a mãe é RH negativa e a criança é RH positiva, podem ter sido produzidos esses anticorpos contra suas hemácias. Então pega a hemácia, limpa a hemácia, dilui, suspende, coloca num tubo de ensaio. E aí adiciona-se o soro de Cumbis, que é um anticorpo anti-IgG humana. A criança não ficou 9 meses na barriga? Produz IgM no primeiro contato com o antígeno, mas a exposição de longo prazo produz IgG. E aí, se as hemácias da criança estiverem recobertas por IgG, esse anticorpo anti-IgG vai ligar várias dessas hemácias, assim como você pode ver na figura. É o mesmo processo que eu expliquei para vocês na cromatografia, da imunocromatografia do teste rápido do COVID. Então, se você tem um anticorpo contra o antígeno, que está aqui fixado na coluna cromatográfica, ele vai ficar aqui. E aí tem um anticorpo lá do kit, que é responsivo contra o fragmento cristalizável. Só que ele está marcado. No caso do teste de IgG, lá no reagente, então, tem um anticorpo anti-IgG. Aqui é a mesma coisa no teste de Cumbis, direto. Esse anticorpo do soro de Cumbis é um anticorpo anti-IgG. Ele vai grudar, o fragmento variável dele gruda no fragmento constante da IgG. Ok? E aí, quando ele gruda aqui, 2 hemácias, essas 2 mais ligadas em mais 2, etc., vai ocorrer a hemaglutinação. Vai formar um precipitado. E aí eu sei que a mãe tinha anticorpos contra as hemácias do feto. Numa segunda gravidez, então, eu preciso tomar algumas medidas. Porque se essa mãe engravida de novo de uma criança RH positiva, ela terá sérios problemas. Ela desenvolverá uma anemia, já lá na barriga da mãe.
Certo? Esse é o teste de Cumbis, que ocorre diretamente. Outra alternativa que eu tenho é o Cumbis indireto, em que eu procuro soro da mãe contra hemácias RH positivas. Então eu procuro anticorpos no soro da mãe. Pego aqui o soro da mãe, separo o soro e plasma, né? Pego o soro da mãe e no soro estão os anticorpos. Eu pego o sangue de um doador, alguém vai fornecer uma amostra de sangue, alguém que seja RH positivo, né? E aí eu coloco uma gotinha desse sangue da mãe, do doador, no soro da mãe. Se a mãe desenvolver os anticorpos contra o RH, o fator RH, esses anticorpos irão se ligar às hemácias do doador. E aí eu aplico o soro de Cumbis e ocorrerá a formação da hemaglutinação no soro da mãe. Então, ele é descoberto indiretamente, não pesquisando o sangue do feto, do bebê, mas sim os anticorpos presentes no soro da mãe. E esse teste também está descrito aqui no material que eu separei para vocês. Como é que é feito então o Cumbis indireto? É a reação usada para a detecção de anticorpos no soro do paciente. Tubo de ensaio, soro de Cumbis, solução salina, suspensão de glóbulos vermelhos normais, O, RH positivo, lavados e suspensos a 5% em salina. Então, o laboratório de análises clínicas vai pegar esse sangue O, RH positivo em algum momento para fazer essa suspensão para realizar o Cumbis indireto, né? Albumina bovina a 20% em salina, para manter as hemácias desse sangue O-RH positivo, tá? Na solução salina, para que não ocorra lise dessas hemácias. Então, separa o soro do sangue antes de completar 24 horas, né? No sangue da mãe. Acrescenta 50 microlitros de suspensão de hemácias em cada tubo, homogeneizar. Aí adiciona 50 microlitros de albumina bovina, 20% no tubo 2. Então a albumina será adicionada ali como um padrão, né? Porque naquele sangue ORH positivo tem albumina. E vai que a mãe desenvolveu anticorpo contra a albumina, sei lá. É um controle, né? Que será colocado no teste. Lavar 3 vezes com salina, desprezando o sobrenadante completamente após a última centrifugação. Acrescenta 50 microlitros do soro de Cumbis sobre os glóbulos lavados e mistura. Esperar cerca de 10 minutos e centrifugar a 10.000 RPM por 1 minuto. Se houver anticorpos no sangue da mãe contra o fator RH positivo, vai estar lá o precipitado no fundo do tubo de ensaio. Né? E assim sucessivamente. Pode existir falsos negativos quando a gente usa tubos sujos, quando a lavagem das hemácias não foi feita de forma suficiente, quando o antissoro está inativo, e uma série de observações aqui, como se fosse um protocolo de laboratório mesmo. Tá? Mas essa é a base do teste de Cumbis, direto e indireto. Quando o feto herda determinantes antigênicos eritrocitários do pai, que são estranhos para a mãe RH negativo, feto RH positivo, pode ocorrer uma reação imune materna. Os principais antígenos conhecidos que induzem reações imunológicas clinicamente significativas são certos antígenos dos grupos sanguíneos RH e ABO. A reação ocorre na segunda gestação e nas subsequentes, em uma mãe RH negativa com um pai RH positivo. Ok? Então é interessante verificar isso
para as futuras gestações, né? Atualmente, na maioria dos hospitais, mulheres RH negativos com filhos RH positivos recebem injeções de anticorpos anti-RH padronizados para destruir as hemácias RH positivas que a criança passa para a mãe. E assim é evitada a sensibilização do sangue materno. Então, por que tem algumas grávidas que têm que tomar injeção direto e tal? Essa injeção são anticorpos anti-RH. Então, em vez da mãe encontrar essa hemácia, que é estranha para o corpo dela, quebrar essa hemácia, fagocitar essa hemácia e apresentar essa proteína lá para a célula apresentadora de antígeno, via célula de apresentadora de antígeno, né, para um linfócito B que depois vai produzir anticorpos contra o fator RH, esses anticorpos que são injetados já recobrem o fator RH das hemácias da criança. E aí essas hemácias ficam circulando ali livremente. Não são capazes, portanto, de estimular o sistema imune. Ok? Então, as hemácias transmitidas são logo destruídas pela ação do soro, o que impede que o sistema imunológico da mãe produza células de memória para os antígenos do bebê. Quando o sistema imune vê aquela hemácia rodeada de anticorpos, ele já vai lá e quebra essa hemácia e destrói, sem que aqueles fragmentos sejam encaminhados pelas células apresentadoras de antígeno até os linfonodos para encontrar com linfócitos T e B. O tratamento de bebês que nascem com o problema pode incluir uma transfusão total de sangue. Então é importante verificar esses problemas nas crianças, porque se essa reação imune da mãe contra as hemácias da criança for muito grande, a criança vai ter problemas de nutrição, de oxigenação, né? E aí, quando nasce, precisa de uma transfusão total de sangue. O bebê recebe sangue RH negativo, que não é destruído pelos anticorpos da mãe presentes no recém-nascido, pois não tem um antígeno. Depois de um certo tempo, as hemácias RH negativas do bebê são totalmente substituídas por outras RH positivas. Porque o bebê terá circulando no seu sangue anticorpos contra o RH positivo dele. Então ele recebe um sangue RH negativo, que será trocado, substituído com o tempo. Então, quando os anticorpos presentes, os anticorpos da mãe presentes no sangue do bebê forem depurados, forem eliminados, é que ele vai ter suas próprias hemácias RH positivas circulando. Então vejam que interessante o tratamento desse recém-nascido que sofreu com essa imunidade materna, né? Ele tem que receber o sangue da mãe, com o mesmo fator RH da mãe, RH negativo, porque ele está repleto de anticorpos contra o seu fator RH positivo. E aí, com o tempo e a depuração desses anticorpos, o próprio bebê começa a produzir suas hemácias RH positivas. Era isso, meus amigos. Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês. Professor, na verdade, só com relação à questão da hipersensibilidade tipo 1, 2, 3 e 4, a gravidade delas, nessa sequência também, a 4 é mais grave que a 3, que é mais 2, que é mais grave que a 1? Sim, costuma ser. A não ser aqueles indivíduos que têm uma resposta imune muito grande, né, em alguma delas. Mas a gravidade costuma ser essa mesmo. Você consegue conviver com uma hipersensibilidade tipo 1 fazendo uso de medicamentos. Quando você vê os medicamentos que são usados para cada uma delas e a condição clínica do paciente em cada uma delas também, a situação vai cada vez se agravando mais. Então, é isso que eu ia perguntar, com relação aos medicamentos. Então, consequentemente, os medicamentos também têm que ser nessa mesma sequência, né? Exatamente. Na tipo 4 lá, você vai precisar de imunossupressores. Não tem jeito. Para o resto da vida, né?
Porque existirão células de memória, né, presentes na circulação que atuarão contra aquele órgão específico, para destruir aquele órgão mesmo. Na tipo 1, o antialérgico funciona na maioria das vezes. Sim. Entendi. Beleza? Tranquilo. Ficamos assim por hoje, então? E, professor, a gente vai ter uma aula prática também referente a essa atividade, essa nota? A gente vai ter tempo? Eu vou verificar lá no laboratório amanhã eu dou aula lá, se tem algum kit relacionado com essa área de doenças autoimunes, análises clínicas para isso. Uhum. O teste de Cumbis, por exemplo, a gente ia precisar de um sangue de um bebê, né? Não dá para realizar o teste de Cumbis em si, mas a gente ia precisar do sangue de uma mãe RH negativa que teve um filho RH positivo. Não daria para fazer. Mas eu vou verificar se tem alguma coisa lá. É que essa parte é muito específica. Nos laboratórios de análises clínicas, são equipamentos e kits, né, que são kits de detecção de micro-organismos, que num laboratório ESON mesmo de análises clínicas ali, padrão, não tem. São kits mais especializados, bem mais caros, e os equipamentos também. Mas vou ver se tem alguma coisa lá. Tá joia. Amanhã eu dou uma olhada para vocês. Aí qualquer coisa a gente marca. Beleza, então, mestre. Boa noite, então, para vocês, meus amigos. Uma excelente semana, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tá joia. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Falou. Feliz Dia dos Professores antecipados, professor. Obrigado. Tamo junto. É isso aí.